Olá, eu sou o professor João Fernando, eu leciono Direito Tributário e continuarei a falar de princípios do direito tributário que tem amparo na Constituição e no Código Tributário Nacional. Agora eu falarei do princípio da isonomia, que é previsto na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 2, ou seja, não se pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Mas muita atenção para um item aqui. É vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Já se os contribuintes não estiverem em situação equivalente, não falamos expressivamente do princípio da isonomia. Aqui pode existir alguma desigualdade. Por exemplo, eu posso instituir alíquotas progressivas para pessoas com mais capacidade econômica no que diz respeito ao imposto de renda. Por exemplo, se uma pessoa tem uma casa avaliada em 80 mil e outra pessoa tem uma casa avaliada em 500 mil, o IPTU será mais alto na casa que vale 500 mil. Então, está aqui bem explicado o princípio da isonomia. Bem, nos cabe estudar o princípio da capacidade contributiva, que é previsto no artigo 145 da Constituição Federal, parágrafo 1º. Atenção para o termo. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O que se entende é que a capacidade contributiva ela não é aplicada só aos impostos, mas também a outros tributos e está correlacionada à ideia de justiça tributária. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E um instituto para instituir, ficou repetitivo, um instituto para efetivar a capacidade contributiva é a progressividade. O que nós vimos, por exemplo, no que diz respeito ao imposto de renda. Se há uma exteriorização de riqueza e capacidade econômica maior, pode existir uma majoração de alíquota. Porque aumenta a alíquota, aumenta a base de cálculo. Isso acontece no imposto de renda. Nos cabe estudar o princípio da segurança jurídica, o da não surpresa, ou seja, não pode existir fixação estatal que ofenda a ideia de previsibilidade. Tributos têm que ter previsibilidade e certeza. Eles não podem gerar surpresas. E aqui nós temos correlacionados o princípio da irretroatividade, o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesial. A irretroatividade está prevista no artigo 150, inciso 3, letra A. Você não pode instituir um tributo e cobrar
com base em fatos geradores anteriores à instituição desse tributo. É importante fixar isso. A anterioridade está prevista no artigo 150, inciso 3, letra B. Via de regra, não pode ser instituído um tributo que vai ser cobrado no mesmo ano ou no mesmo exercício financeiro. Existe a anterioridade nonagesial, que está no artigo 150 da Constituição, inciso 3, letra C. Em regra, tributos, uma vez fixados pela lei, eles só podem ser cobrados 90 dias após a fixação da lei. Bem, feitas essas considerações, nós vamos trabalhar as exceções. Existem exceções ao princípio da anterioridade. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o imposto extraordinário de guerra, o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa, as contribuições para financiamento da Seguridade Social e a CID sobre combustível e o ICMS sobre combustível. Repare que imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, eles têm caráter extrafiscal, não são arrecadatórios. E assim, o governo, com base em interesses políticos, econômicos, sociais, ambientais, ele tem uma certa flexibilidade para fazer alterações e aí fugir do princípio da anterioridade. Quanto ao imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório para calamidade pública ou para guerra externa, há uma obviedade. Não dá para esperar a ideia de anterioridade. As contribuições para financiamento da Seguridade Social, elas não estão sujeitas ao princípio da anterioridade, assim como a redução e restabelecimento das alíquotas do ICMS de combustíveis e da CID sobre combustíveis. Fique bem claro que esses tributos não obedecem à anterioridade, mas há uma exceção. Se houver majoração das alíquotas, essa majoração obedece o princípio da anterioridade. Uma alíquota prevista em lei de 20%, se o Poder Executivo, sem observar a anterioridade anual, reduzir para 10%, ele não pode restabelecer no mesmo ano a alíquota para 20%. Então, fazendo um resumo, a maioria dos tributos se submete à irretroatividade, anterioridade e anterioridade nonagesial. Mas existem tributos que não se submetem à anterioridade e anterioridade nonagesial. O IPI, o IOF, o imposto de exportação, o IPI. Também podemos incluir aqui a CID sobre combustíveis e o ICMS sobre combustíveis. E cabe um rápido estudo sobre o princípio da vedação do não confisco, que está previsto na Constituição Federal, artigo 50, inciso 4º. Você não pode utilizar tributo com efeito de confisco. Ele não pode gerar onerosidade excessiva. Isso vai acabar sendo uma penalidade, e nós aprendemos lá no artigo 3º que tributo não é penalidade. Então, um tributo ele não pode ser exigido ou calculado de maneira que ofenda a razoabilidade, a proporcionalidade e paralise ou obstrua
a atividade produtiva do contribuinte. O efeito confiscatório, uma carga tributária excessiva, ela se torna insuportável, ela absorve toda fonte de renda do contribuinte. Agora, o problema é que a legislação, a Constituição, não fixa parâmetros objetivos para o efeito não confiscatório. Ele é um princípio indeterminado. E aí, muitas vezes, o judiciário é compelido, em nome da razoabilidade e proporcionalidade, a interferir. Um paradigma disso é um julgado do Supremo Tribunal Federal no ano de 1999, ADI 2010. Existiu uma fixação que aumentou a contribuição de previdência do servidor público para patamares que chegavam a 25%, associada à incidência do imposto de renda de 27,5%. Então, quem tinha imposto de renda de 27,5% poderia ter contribuição previdenciária de 25%. Ora, isso tem caráter confiscatório. E a decisão do Supremo Tribunal Federal foi suspender essa majoração da contribuição, justamente porque ela tinha caráter confiscatório. No que se refere a taxas, o Supremo é bem claro, o Supremo Tribunal Federal. É preciso fazer uma análise do custo do serviço prestado ao contribuinte e o que está sendo cobrado em relação ao contribuinte, para evitar a onerosidade excessiva. Então, o princípio do não confisco também abarca as taxas. E feita essas considerações, eu encerro por aqui.